O livro de Gênesis é interessante por vários aspectos, começando pelo nome, Gênesis, que vem do primeiro versículo, no princípio. E é um modo como os israelitas entenderam a revelação de Deus, entenderam como o mundo foi criado, como o homem foi criado, como as relações deram-se início e como se deu a queda. É interessante que a narrativa de Gênesis também fundamenta aquilo que os israelitas chamam de os patriarcas da fé. É no livro de Gênesis que você vai encontrar as histórias de Abraão, de Isaac, Jacó, que serão os patriarcas daquela experiência religiosa que os israelitas têm. Diante disso, existem alguns aspectos que a teologia do livro de Gênesis pode contribuir para os nossos dias. Se você notar, a narrativa da queda, ela acontece num seio familiar, na relação entre Adão e Eva. A narrativa do homicídio, ela acontece também num seio familiar, que é onde tem Caim e Abel. Posteriormente, a história do dilúvio acontece com a família de Noé. Depois disso, a história da aliança, ela acontece com Abraão e a sua família. Isso nos dá indícios de que a teologia de Gênesis é uma teologia que segue a lógica familiar. E por familiar aqui não estou pensando somente as relações de pai, filho ou irmãos, mas familiar no sentido de que a fé judaica ela não se vive sozinha. A fé judaica não se experimenta de modo individualizado. Isso pode ser meio difícil para nós entendermos, porque nós estamos numa cultura onde o mais importante é o que Deus vai fazer comigo. Onde o mais importante é a bênção que Deus tem para mim, onde o mais importante é a vitória que Ele reservou para mim e as coisas boas que Ele reservou para mim. E isso não é errado, pelo contrário, Deus também quer isso. Mas o interessante é que quando olhamos para o livro de Gênesis, nós aprendemos que a experiência com Deus, ela não se dá somente numa dimensão individual, ela se dá também na dimensão comunitária. Ou seja, a fé é recebida na aliança com os patriarcas, a fé é recebida numa lógica familiar. E quando Deus abençoa, não abençoou só a Noé, mas abençoou a Noé e a casa de Noé. Quando Deus abençoou Abraão, não abençoa só Abraão, abençoou Abraão, a Sara e os descendentes de Abraão. Isso nos comunica um princípio, que a fé cristã e a fé israelita, ela se vive na lógica familiar, que a experiência com Deus não é uma experiência que deve ser vivida unicamente pelo indivíduo, mas é uma experiência que se recebe em Deus e se comunica para os outros, se recebe na palavra sagrada e se vivencia com as pessoas. Nesse sentido, quando nós aprendemos isso, nós podemos dar uma mensagem nova para a nossa cultura, que é marcada pelo excessivo individualismo, que é marcada pela excessiva soberba individual. A mensagem de Gênesis para nós é que a vida não é uma vida bela se ela for vivida sozinha. A vida não é uma vida abençoada plenamente se nós caminhamos sozinhos, mas ela é abençoada plenamente quando caminhamos com os outros, quando temos relações com os outros e quando nos entregamos no encontro com o outro. Nisso existe uma lógica de familiaridade, de encontro e proximidade. E quando temos isso, Deus abençoa nosso percurso, Deus abençoa nossas comunidades e Deus cria alianças profundas no nosso meio. Que Deus nos dê a graça de mais uma vez retornarmos a esse princípio de Gênesis, viver a fé cristã a partir da lógica da familiaridade, a partir da lógica do encontro com os outros e da experiência comunitária. Que Deus te abençoe.